Está no ar o programa Bola Não Para, aqui para você no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, você pode assistir o nosso programa toda segunda, 8 da noite, uma entrevista inédita para você, falando, claro, de esporte. E também no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, você vai lá, se inscreva, acesse, curta as nossas entrevistas. Lá tem uma seleção de entrevistas, sempre falando de esporte no nosso programa. Também toda segunda, 8 da noite, começa uma estreia. A partir de toda segunda, 8 da noite, uma entrevista inédita para você no meu canal no YouTube. E hoje, com muito prazer, recebendo a Thaís Toledo, que é consultora social da Acessos. Eu conheço a Thaís quando fui setorista do Palmeiras pela Jovem Pan. E a Thaís trabalhava lá no Palmeiras. Thaís, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Thaís, eu quero que você fale primeiro do seu trabalho, o início, né? Essa caminhada no futebol, no serviço social, né? Como assistente social. O que você fazia, só para o pessoal entender um pouquinho, porque poucas pessoas, eu acho que o público em geral, conhece esse serviço que existe no futebol e de tão importante que é, principalmente na base, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, que buscam e sonham em ser jogador de futebol e vão através dos clubes, grandes clubes ou pequenos clubes, nesse sonho aí de se tornar um jogador de futebol, para ajudar não só ele a realizar um sonho, mas de toda uma família, Thaís. Exato. Então, Fred, na verdade o trabalho do serviço social está muito no aspecto voltado para o direito mesmo, né? A gente trabalha com as legislações, né, protetivas, o direito da criança e do adolescente e faz uma interpretação da realidade social, né? Seja daquele território onde o clube está, da família desse atleta, né, desse adolescente, de onde ele veio, quais são os aspectos, a configuração familiar e uma leitura, né, de mediar essa relação, seja com o clube, com a escola, com a família, com os grupos que ele pertence, né? Sempre pensando no indivíduo e no equilíbrio dele, né, como um ser humano mesmo. Entendi. Os clubes hoje em dia dão muito mais valor a esse serviço, a assistente social, ao que se faz, do que antigamente, quando você estava lá no Palmeiras, Thaís. Acho que não eram todos os clubes que tinham um assistente social. Queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças, dessa evolução em relação a essa função. Sim, sem dúvida. Sim, no início éramos bem poucos, né, assistentes sociais nos clubes. Hoje a legislação ela favoreceu também, porque desde quando houve o certificado de clube formador em 2012, os clubes meio que passaram a contratar o profissional, né, para dar esse suporte maior, tanto para o alojamento, né, e também contribuindo para essa formação integral junto com os outros profissionais na equipe interdisciplinar. Então, hoje, a gente tem uma média de 50 profissionais já em clubes. Claro que a gente pensar no montante, né, de clubes que tem, ainda são poucos, mas o trabalho já tem uma relevância maior, né, considerando aí a formação de uma maneira mais completa. Claro que você pode não saber de todos, mas assim, acho que clubes da Série A, Série B, acho que praticamente todos têm assistente social. A maioria, sim. Em alguns clubes tem, tanto no profissional quanto na categoria de base, mas nosso trabalho está focado mesmo no processo de formação, por isso na categoria de base, na maior parte delas. No profissional, serviria para aquele garoto que sobe o trabalho mais assistente social do que aquele já formado, aquele já mais experiente, mais veterano? Seria exatamente isso para aqueles clubes que têm assistente social no profissional, Thaís? Também, Fred, é um trabalho, faz esse acompanhamento, né, desse processo de transição, né, mas também são aspectos emergenciais, né, também são questões familiares, questões de adaptação, também no aspecto de direito, né, e na mediação da relação entre os profissionais que estão ali presentes e ele, né, nesse universo que quando passa para o profissional é uma coisa tão voltada para a mídia, né, para essa coisa da ascensão, e ele é um indivíduo que está sofrendo, né, algumas transformações. Exatamente. Então, é um suporte em todos esses aspectos. A diferença do trabalho é que no processo de desenvolvimento, né, é um trabalho contínuo e no profissional é mais emergencial, de fato. A gente vai falar já da sua empresa da Acessos, não da sua empresa, da empresa que você trabalha e tem como várias parceiras trabalhando, mas eu quero falar um pouco mais disso, porque eu acho que é interessante a gente saber isso dos bastidores do futebol, como funciona. A gente vem trazendo aqui psicólogo, coaching, pessoal que trabalha com o lado humano, da mente, da concentração. Eu acho que é importante a gente saber também desse trabalho da assistente social. Por exemplo, a assistente social em clube, ela é provocada, ou seja, o jogador, o jovem, vai e procura assistente social ou não? É uma avaliação que vocês fazem e aí vocês detectam
aquele ou outro jogador que precisam de uma ajuda, de um auxílio? Como que funciona isso? Ou são as duas coisas? Ou a provocada pelo atleta, uma procura por uma ajuda, ou vocês não através de uma avaliação, Thaís? Então, na verdade, o vínculo é bem efetivo, né, do serviço social, até porque ele faz um papel, na verdade, de um apoiador, né, daquele jovem. Então, geralmente, ele é uma referência. É aquele profissional que ele pode procurar em qualquer circunstância, pode falar sobre qualquer coisa, né? Então, geralmente, é o ouvido dele ali, né? Então, as portas sempre estão abertas, a gente não precisa marcar, é diferente de alguns outros profissionais que tem que ter uma programação, tem que ter dia, e ao contrário, é mais de uma maneira bem natural mesmo que ele vai procurar, e o assistente social ele vai fazer parte, né, da vida dele ali. Então, ele vai assistir ele tanto no restaurante quanto no alojamento, quando ele se relacionando com outras pessoas. Vocês analisam ele na todo escola, o comportamento. Exato, na escola, como que está essa relação, inclusive com a família. Então, assim, a gente está com ele o tempo inteiro, né? E a gente tem um código de ética e tem um respeito muito grande, não só por ele, mas por todas as pessoas que estão nesse núcleo, né? Nessa rede dele. E ele entende isso desde o princípio. Então, é uma relação de bastante confiança. Porque, por exemplo, ainda há uma restrição e há um preconceito ainda em relação ao trabalho de psicólogo no esporte. Muitos falam, eu não sou maluco. A gente sabe de alguns jogadores que falam, eu não sou maluco, então preciso de psicólogo, algo assim. Ou o treinador vê o psicólogo como um cara que quer mexer, alterar, mexer no time, escalar. Existe um certo preconceito com o psicólogo. E ele tem essa dificuldade de entrar no futebol. Em outras modalidades nem tanto, mas futebol especificamente sim. Já o papel da assistente social é diferente. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, que não é, claro, esse lado psicológico, mas que o jovem sente a vontade de poder falar e contar o que está passando com ele. Exatamente. Ele tem, sim, essa liberdade, né? Essa conversa é muito tranquila, isso acontece, né, no dia a dia, no cotidiano dele. Agora, na relação com o clube, como a gente faz a mediação com toda essa rede, inclusive com o clube, né, às vezes como a gente está na perspectiva do direito, então às vezes a gente vai lá no clube e fala, olha, né, o direito de saúde não está sendo garantido por conta disso, ele sofreu uma lesão, mas assim, ele nem ainda está apto a voltar e ele está voltando antes do tempo, então a gente não está respeitando, né, um direito dele de recuperação. Então, são pequenos detalhes, seja no aspecto de saúde, de educação, de descanso, de bem-estar, né? O quarto que ele está dormindo com 10 meninos, a gente está infringindo, né, a legislação, porque no fundo ele não está, né? Não tem uma segurança ali, nem um bem-estar. Então, são questões que às vezes a gente entra assim não vamos dizer num desconforto, mas é uma mediação com o clube sempre pensando nessa perspectiva de direito, que às vezes cria também algum tipo de conflito, sim, mas que é um conflito saudável. Né, que é pro bem de todos. Tudo contornável. Sim, e também que, querendo ou não, a gente pensa, lógico, nosso olhar é para o indivíduo, mas o indivíduo melhor equilibrado, ele vai ter um rendimento melhor. Então, querendo ou não, a gente atendendo todos esses aspectos, ele provavelmente vai ter mais chances de alcançar o objetivo dele profissional também. Normalmente, quem tenta jogar futebol, quem vai para um time de futebol, são garotos que tiveram uma vida difícil, ou têm uma vida difícil, e buscam no esporte, no futebol, a chance de salvar uma família, por exemplo. Não só a vida dele, mas a vida de um familiar. Esse trabalho que vocês têm contato com isso muito mais com um garoto bem de vida, que vem de uma classe média, uma classe alta, que chega ao futebol. Isso com certeza é um número mínimo, para não falar ínfimo, mas é um número mínimo em relação a isso. Como que é, Thaís, esses conflitos e essa pressão que existe para um jovem atleta de resolver os problemas da família? Ele acaba toda a família depositando as fichas para que ele se torne um grande jogador, e a gente sabe que o número é cada vez mais reduzido de se tornar um jogador profissional, ainda mais um de sucesso. Então, como que vocês trabalham nesse ponto, nesse aspecto? O que acontece bastante é a inversão dos papéis, né? Porque ele, às vezes, muito novo, ele começa a receber algum recurso, né? Seja uma ajuda de custo, ou até um salário, ele passa a ter responsabilidades na família que não seriam dele. Que não seriam dele, não deveria ser, né? Não nesse aspecto. E às vezes até a cobrança, né? É muito grande e ele acaba se sentindo responsável mesmo por toda aquela família. Então o que a gente trabalha junto com a família é aproximar a família, trabalhar muitos papéis de cada um dentro daquela configuração familiar, né? E dentro dessa meta, né, de vida aqui, né, nesse caso o jovem escolheu para ele qual vai ser o papel de cada um nisso, né? E para ajudá-los também a entender que ele é um indivíduo de direitos, né? E ele precisa ser respeitado também pela família, pelo pai, pela mãe, né? E não pensar só
né, nesse sonho, que acaba sendo uma ilusão, né? Então, também uma das coisas que a gente trabalha muito é a informação, dentro de um quesito de realidade, né? Então, quando a gente fala, você sabe quantos %, né, de jovens alcançam o time profissional no ano? E aí, assim, é uma informação que às vezes assusta os pais. Mas porque é importante. É um número menor, eles acham que é um número maior, que parece que exato. Quem só assiste os jogos na TV, parece que são muitos jogadores. Mas não são. Mas para todos aqueles que procuram os clubes, as categorias de base, que não tem essa imagem, né? As pessoas não têm acesso à categoria de base publicamente, em jogos, em saber como uma peneira, quantos meninos querem ser jogadores. Exato. E aí acaba assustando esse número. Assusta. Eu acho que esse susto é importante, né? Para você partir da realidade e pensar, de repente, em um plano B, né? E pensar que ele não pode deixar o estudo de maneira alguma. Tem que ser prioridade tanto quanto a carreira dele profissional, né? Para que num futuro ele tenha essa possibilidade também, né? De construir um futuro independente do futebol, se der certo ou não. E essa ficha caindo do familiar, percebendo que não é fácil. É difícil essa parte, Thaís? É difícil, é um processo, né? Nosso trabalho vem muito de encontro com o processo de educação, né? Então não é uma conversa que você consegue conscientizar uma pessoa, mas é um acompanhamento, trazendo a família para participar, inclusive de todas as decisões com relação à escola, com relação ao treino, com relação a qualquer coisa na rotina dele, para a gente já ir trabalhando aspectos de responsabilidade. E ainda sobre escola, né? Porque a gente sabe que o futebol toma muito do tempo, né? O esporte, assim, quem vai praticar esporte de uma maneira pensando em ser profissional, acaba tomando muito do tempo e o garoto fica focado só no esporte e deixa de lado os estudos. E a gente sabe que agora que os clubes vêm cobrando notas, participações, presença na escola, isso tem sido algo fundamental e sendo cobrado nas categorias de base, para que o jogador tenha também o seu espaço no time. Olha, para você que você quer ser jogador, mas você tem que ter uma frequência na escola, tem que ter boas notas. Há essa cobrança, algo que não existia antigamente. Como que é tratado isso, Thaís? Como que você vê? Há realmente uma aceitação maior dos jovens em perceber que tem realmente que ir para a escola, frequência, uma nota boa, além do que pensar só em ser jogador? Sim, eu acho que hoje tem justamente pela cobrança do clube e da própria CBF, né, da própria federação que exige, né, que se comprove não só a matrícula, mas o desempenho, a frequência. E isso faz com que o atleta ele fique mais esperto. Ele fala, olha, se de repente eu não tirar a nota, de repente eu não for para a escola, eu não vou poder jogar, não vou poder ir para uma seleção e ficar 20 dias viajando porque eu já faltei a cota do ano todo. Mas assim, existe sim uma preocupação hoje um pouco maior de todo mundo, é um olhar voltado para isso, mas eu acho que a gente tem chão ainda para falta muita coisa ainda, conscientizar, né, com relação mesmo ao processo de formação. Até porque as escolas também, que a maioria deve estudar em escola estadual, municipal, exato. Não particular. E a gente sabe como que é a educação no país. E isso acaba até contribuindo para uma evasão, né? Contribui muito. E até para até relação mesmo com a escola é um pouco difícil, né? Porque existem alguns paradigmas com relação ao atleta de futebol, então tem conflito, tanto da escola olhando para esse jovem, tanto para o jovem olhando para a escola e para as outras relações que tem aquele... Então é uma demanda grande que vem da escola por conta de todos esses aspectos. E o trabalho de vocês também envolve essa parte da educação, Thaís? Sim, envolve isso também. Todo o nosso trabalho tem um foco de mediação com a escola, pensando... E, claro, um trabalho interdisciplinar, a gente não faz isso sozinho, a gente tem que olhar para a garantia do direito de educação, mas quem, lógico, vai acompanhar o processo, o caminho da aprendizagem é um pedagogo, né, ou psicólogo, que vai ajudar também nos aspectos de cognição, enfim, mas é um trabalho interdisciplinar mesmo, para que juntos a gente consiga garantir que ele, né, tenha um desenvolvimento saudável aí nessa formação dele como aluno também, né? Violência. De que forma isso afeta também um jovem atleta, Thaís? Porque a gente sabe que o meio onde se convive, ele tem amigos que vão para o lado ruim da violência, do uso de drogas. Como que funciona também esse lado, esse aspecto? Esse é um problema do país que a gente vive, né? A realidade social e acaba refletindo, né, nos alojamentos de futebol e no dia a dia deles, né? Não só fora, mas dentro também, né? A gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Eu acho que a gente trabalha com a conscientização nesse caso, com reuniões socioeducativas, a gente fala desses temas, a gente fala abertamente sobre tudo isso, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade, com a realidade, porque existe meio que, às vezes, um bloqueio, às vezes, né, de não se falar, não se tocar
tocar no assunto? Não, a gente fala sim, e claro, a gente também tem que ter olho para o que pode estar acontecendo até dentro desses alojamentos, desses espaços mesmo, né? Que são muito jovens Sim, morando juntos, exato. E aí tem os amigos aliciadores também que ficam próximos, porque, né, sabe que moram jovens ali. Então, assim, são muitos olhares para tudo, para garantir que ele tenha um desenvolvimento seguro também, né? Porque está longe da família, sob responsabilidade nossa, né? De toda essa equipe. Não, é verdade. E assim, isso que você falou é verdade, e não é nem para você comentar o assunto, mas a gente lembra do que aconteceu no Flamengo, o incêndio que acabou matando, são 10 meninos que acabaram falecendo, ou seja, a família deixou as crianças no Flamengo, né, acreditando, confiando em todo o trabalho, e aconteceu o que aconteceu. Aí perde uma criança, um filho. Então, tem toda essa responsabilidade, né, Thaís? Tem, enorme. E, assim, dentro das condições que a gente vê, né, dos alojamentos, porque a gente tem um olhar, lógico, para os times que têm maior expressão, que estão na Série A, Série B, enfim, mas os demais são onde tem maior vulnerabilidade, né, onde os direitos não estão sendo garantidos, e a gente fala, assim, de coisas do mínimo mesmo, né? Às vezes o clube, ele usa o discurso, mas a gente dá tudo para esses meninos. Alimentação, total, às vezes é só café da manhã. Mas, na verdade, o clube não está fazendo um favor. É uma obrigação. Porque é uma obrigação, assim como os pais, né, têm a obrigação de atender, o clube é a mesma coisa. E tem algumas realidades que eu já conheci, já vi muita coisa, que sim, os meninos não têm alimentação, uma alimentação no dia. A gente vê alojamento que não tem cama, tem colchão, que é um alojamento com 15 meninos no mesmo quarto, um chuveiro para 30 pessoas. Então, coisas assim que realmente não desenvolve de uma maneira saudável, muito pelo contrário, né? Tá dificultando esse desenvolvimento dele, que está cheio de brechas, e é algo que a gente precisa ter bastante cuidado. Verdade. Nós estamos conversando com a Thaís Toledo, que é consultora social, e a gente vai falar mais sobre esse assunto no segundo bloco do programa Bola Não Para. Vamos ao intervalo e já voltamos. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. Estamos de volta, segundo bloco do A Bola Não Para, que você acompanha aqui no canal de São Paulo, toda segunda, 8 da noite, uma entrevista inédita para você, com chance de reprises, hein? Terça tem 10 da noite, quinta às 15h30, sábado 21h30, na programação do canal de São Paulo e no canal sp.com.br. E no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, você assiste uma entrevista toda segunda, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Eu tô aqui com a Thaís Toledo, ela que é consultora social, já trabalhou como assistente social no Palmeiras, onde eu conheci o trabalho da Thaís mais de perto, e ela tem acessos. O que seria acessos, Thaís? Conta pra gente o trabalho que faz essa empresa referente não só à assistência social, mas outras coisas relacionadas ao futebol. Exato. Hoje, gente, é uma consultoria, Acessos é uma consultoria e assessoria, né, esportiva. A gente trabalha com duas frentes de trabalho. Uma voltada para o social, intervenções sociais, que tem a ver com a capacitação de profissionais de serviço social, projetos sociais e de responsabilidade social, e a outra voltada para a gestão, que a gente presta serviço de consultoria para certificado de clube formador e para gestão sistêmica, que tem a ver com o trabalho interdisciplinar das áreas para a formação do atleta de alto rendimento. Legal. Certificado do clube formador. O que precisa um clube para ter esse certificado? E já é obrigatório esse certificado? O clube tem que ter, Thaís? Ou ainda não há essa obrigação do clube formador? Ele não tem que ter, mas se ele tiver, ele tem algumas contrapartidas. Ele passa a ter direitos, né, da formação, de fato, daquele adolescente. Então, numa transferência... exato, numa venda, enfim, ele passa a ter realmente direitos sobre aquele... Então, o clube quer ter esse certificado, né? Então, assim, esse certificado hoje tem uma relevância grande no mercado por conta disso. E ele é um resumo um pouco das leis, né, da Constituição, do ECA e principalmente da Lei Pelé, com algumas exigências na formação.
E para isso, o clube ele tem que estar com todos esses pré-requisitos atendidos e depois ele tem que apresentar uma série de documentos para a federação, né, do estado dele, para saber se ele recebeu ou não o certificado, que pode ser categoria A ou categoria B. Qual é a diferença de A e B, Thaís? A e B, na verdade, é o tempo, né? Que na categoria A, ele está atendendo todos os requisitos e a categoria B, ele está atendendo parte desses requisitos. E a A é a cada 2 anos, né? A fiscalização, a entrega de documentos novamente, a fiscalização pessoalmente e tal. E a B é de 1 em 1 ano, é anual, exato. E ainda sobre esses requisitos, são muitas coisas, Thaís? Você tem como falar para a gente, só dar um exemplo do que seria? São os aspectos mesmo de educação, de saúde, como que se está respeitando os horários, se está respeitando a estrutura do alojamento, se está respeitando, se ele está fazendo os exames pré-participativos, se tem um psicólogo que faz acompanhamento desses meninos, se tem atendimento odontológico, se tem um médico todos os dias lá no treino, exato. Então, assim, no fundo, é tudo que já deveria acontecer em todos os espaços, mas que ainda não acontece. Ter uma fiscalização, né? Deveria, mas como hoje nossa realidade é diferente, mas hoje, do montante geral, se eu não me engano, são 6% somente dos clubes que têm esse certificado, né? 6%? Então, a gente ainda tem muito trabalho a fazer para garantir que nos clubes eles estão com os direitos atendidos. Dos clubes grandes de São Paulo, por exemplo, todos têm? A maioria sim, da Série A hoje todos os clubes têm, até porque é uma exigência, né, para jogar a Série A, ele precisa ter o certificado. Cara, mas 6% é muito pouco, hein, Thaís? É bem pouco, bem pouco. E a fiscalização, ela é atuante, Thaís? Ou só exatamente no momento que tem que renovar que aparece essa fiscalização? Não sei se você... Eu acho que tem muito a melhorar ainda. Eu acho assim, qualquer legislação, inclusive a certificação, ela contribui. Porque todo mundo passa a ter um olhar mais, né, responsável para aquilo tudo. Porém, ainda, eu acredito que tem que melhorar muito, tanto no aspecto de inscrição, orientação, capacitação das pessoas para tirar essa certificação, tanto no processo de fiscalização. Acho que ainda tem muitas brechas aí. Tem muito o que fazer ainda. Tem. E aí os clubes procuram você, Thaís, para você participar desse processo, você agiliza? Qual que é o trabalho de vocês em relação ao certificado? A Acessos, ela vai junto ao clube, faz um diagnóstico, a gente faz um levantamento. De tudo? De tudo, de todos os aspectos, e a gente vai dizer, assim, a partir desse momento, o que a gente precisa alinhar, tanto em documentação, tanto em processo, tanto em capacitação. Em alguns casos, sim. Então, assim, tem clube que a gente consegue tirar essa certificação em 3 meses, tem clube que a gente fica 1 ano, então é relativo, depende muito em como o clube está, né, e o trabalho que a gente vai ter que fazer, porque não é só ajustar a documentação, a gente tem que alinhar processo, capacitar pessoas para trabalhar de uma maneira para depois documentar tudo isso. Porque não adianta só entregar lá o documento e chega lá, vai lá, não tem nada, só fizeram um papelzinho para... Não é assim, né? Tem que ter pessoas que façam funcionar o que precisou melhorar, é isso? Exato, né? É isso mesmo. E sobre ainda esse contato com os clubes, essas obrigações que os clubes às vezes não fazem em relação à base, é falta de informação ou é ciência e que não faziam nada, Thaís? Acho que tem os 2 casos. Eu acho que a maior parte delas tem ciência, mas não faz, aí por conta de recurso, ou enfim, né, por vários motivos, e algumas por falta de informação também. Eu percebo que quando a gente está em consultorias de certificação, às vezes o clube não sabe como fazer, está mais no processo, às vezes, do que de fato no recurso. Ele tem até grana para ir lá e fazer aquilo, mas ele não sabe como que ele ajusta aquele processo dentro da realidade dele, que já funcionava diferente há muito tempo. Então, e aí nesses casos é muito bacana o trabalho de capacitação dos profissionais e tal, alinhamento de processo. Mas tem muito ainda que tem a ciência, mas não quer se comprometer com o recurso. E aí porque ele vai ter que investir em profissionais também, tem que investir, tem que fazer exame de todos os atletas, né? Se ele tem 200 atletas, ele tem que ir lá pagar a cada 6 meses. Se tiver um convênio com algum hospital, alguma clínica, tem que pagar. Tem que disponibilizar um recurso. Não é fácil. E ainda sobre isso, porque a gente, voltando a falar do caso que aconteceu no Flamengo, infelizmente, a gente soube aqui em São Paulo, o Ministério Público foi atuar em alguns clubes para fiscalizar. Sim. E aparentemente alguma coisa ou outra, mas na maioria não fizeram tantas ressalvas assim. Queria que você falasse um pouquinho, você teve esse contato
dessa correria que teve logo após o que aconteceu no Flamengo? Sim, sim. Depois que aconteceu essa tragédia, né, os clubes ficaram mais atentos, enfim, até o nosso trabalho acabou aumentando um pouco por conta disso, né, todo mundo querendo fazer aquilo que já sabia que tinha que fazer, mas, né, ia esperar. E a fiscalização também, porque a fiscalização ela também precisaria ser mais atuante, Sim. tanto do Ministério Público também. E ela, de repente, começou a visitar todos os clubes, mas, incrível que pareça, dos clubes grandes, né? Porque a gente atende clube pequeno, médio, grande, e os clubes que tiveram a fiscalização foram os clubes de maior expressão, não foram todos os clubes, né? Eu sei que o Juventus foi, Palmeiras foi, foi sim. São Paulo, Corinthians, Santos. Eu sei que do Palmeiras, inclusive, falar do alojamento, teve que sair as crianças do alojamento. Eu acho até jovens, que... né? parece que eles saíram até antes, na verdade, é. Fizeram adaptação de alojamento, enfim. Mas Mas teve uma aconteceu correria, em vários né? Mas clubes. teve uma correria, essa né? correria aconteceu em todos os clubes, na maior parte dos estados. Eu acho que foi ótimo. Infelizmente foi por conta de uma tragédia, mas eu achei que foi ótimo porque muitas pessoas hoje estão mais atentas com relação a essa segurança, né? Sim, com certeza, né? Tem que ter um cuidado, não é simples, não é só ir lá jogar bola, tem que ter um cuidado. Né? Não é simples. Porque vem garotos de todas as partes, do Brasil inteiro, né, Thaís? Sim, do Brasil inteiro. Eu acho bacana também, Fred, a gente lembrar, ressaltar que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Às vezes a gente também culpabiliza o clube, porque o clube não faz, mas na verdade a responsabilidade da criança e do adolescente é de todo mundo, né? Sim. Da sociedade civil e dos equipamentos, dos órgãos de proteção. Então, acho assim, pensando para um futuro e para resolver isso, eu acredito muito em trabalho coletivo mesmo, construção coletiva de toda a rede, né? Sim. Seja do CMDCA, do Conselho Tutelar, Vara da Infância, Ministério Público, Clube de Futebol, profissionais família. que trabalham, principalmente família. E assim, se não juntar todo mundo e pensar como a gente consegue resolver isso, a gente vai continuar cada um colocando a culpa em alguém, sabe? O clube é culpado, a família é culpada, mas né, que cada um pode fazer. E você acha que a curto prazo se resolve isso, Thaís? Não, é um trabalho a longo prazo. A longo prazo. Mas já existem alguns movimentos, estou participando inclusive de um fórum, e junto com o MP e com outros órgãos, com bastante pessoas responsáveis, sabe? Mas é claro, é um trabalho a longo prazo. A gente não consegue mexer toda essa rede assim, né, de um dia para a noite. E acesso, além desse certificado, continua fazendo trabalho de serviço social, Thaís, quando precisa, quando provocado, é isso? A gente hoje presta serviço, tanto serviço social, projetos sociais, de responsabilidade social e capacitação de profissionais para a equipe interdisciplinar, além da certificação. Não só futebol? A gente atende outros esportes, mas por conta até uma questão cultural do nosso país, né? Nosso carro-chefe é futebol mesmo. Futebol. Mas assim, os outros esportes têm essa preocupação também, Thaís, ou está começando a ter essa preocupação? Alguns sim, mas ainda são poucos. A gente já teve contato do tênis e a gente atendeu também, atende o rugby, seleção de rugby, mas... Vôlei, basquete? Não, até hoje ainda não. Mas acho que por conta de recurso mesmo, né? Sim, mas vale para esses esportes também, né? O que se cobra do futebol vale para os outros esportes. Sim, exato, vale para outros esportes. Acredito que não tenha uma fiscalização tatuante, enfim, mas vale para todos os esportes. Tá. E acessos que você pretende, que vocês pretendem mais para frente? Vocês têm alguma meta, alguma coisa em relação a isso, ou exatamente essa estruturação do futebol para ajudar as crianças, Thaís? A nossa meta é exatamente isso, contribuir para novos acessos, sejam eles responsáveis, com autonomia e pensando mesmo em transformar de alguma maneira, né, alguns aspectos da sociedade através do futebol, que é o nosso caminho. E para encerrar e agradecer, não se tornar um jogador de futebol, é a grande possibilidade de não se tornar um grande jogador de futebol ou um jogador profissional. Isso pode acontecer e um grande número acontecer. Você estaria satisfeito do trabalho de vocês se eles se tornarem um bom cidadão, um bom homem? Isso é o mais importante para vocês, Thaís? Sem dúvida, é o nosso trabalho. A gente trabalha para isso, para que ele tenha a capacidade de ser, né, um cidadão capaz de resolver as coisas da vida dele, tomar decisões, né, com propriedade, criticidade. Para a gente já está bastante satisfeita. Legal. Thaís Toledo, muito obrigado por participar agradeço. aqui no programa. A Bola Não Para. Sucesso lá na Acesso, sucesso no seu trabalho. Parabéns, viu, Thaís? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Agradecendo a Thaís Toledo aqui participando do nosso programa Bola Não Para, que volta semana que vem, toda segunda, 8 da noite, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Muito obrigado. Até a próxima.